Boa tarde, meus queridos amigos. Estamos de novo juntos através dos meios de comunicação. Saudações cordiais da Colômbia, um continente sul-americano longe do Meio Oriente. Tenho que confessar que depois do fim das expedições militares religiosas efetuadas por Francisco Pizarro, Torquemada, entre outros, para confiscar todo o ouro da América Latina e levá-lo para Roma, este continente ficou numa pobreza extrema, mas com uma paz que os outros continentes não conhecem. Parece que a guerra começou já há algumas semanas e parece que ainda não tem intenções de parar. Nesta tarde gostaria de compartilhar convosco alguns pensamentos com o título Nós criamos um monstro. Sabem, amigos, é muito difícil encontrar palavras em um mundo sem pontos de referência. É muito difícil de expressar a ansiedade e a preocupação numa sociedade que vive apenas carnalmente ou para o apetite. Gostaria de escolher o caminho da paz que é dada por Jesus Cristo. Assim como ele dizia, dou-vos a minha paz, mas não a dou como o mundo a dá. Meus queridos, eu pessoalmente gostaria de receber de Jesus Cristo a paz que vive, que permanece, que nunca morre. É a paz oferecida por Jesus Cristo. O primeiro elemento que morre numa guerra, meus queridos, é a verdade. Por isso nós somos testemunhas das clássicas manipulações. Aqueles que desejam guerra são demasiado poderosos para poder serem parados. E nós, os ninguém, que já não esperamos nada de bom deste mundo, levantamos as cabeças e perguntamos sussurrando àquele que parece que se esconde no mundo, não é? Nosso Senhor Jesus Cristo. O perguntamos, Senhor, até quando? Lembro-me do que dizia Gala Galaxion em um dos seus escritos. Até quando, Senhor, tanto sacrifício do maná do pobre país? No intervalo entre lágrimas, podemos analisar qual é a nossa culpa, ou, se quiserem abordar com senso de responsabilidade, quem criou o monstro. Nós, os que estamos nas margens, que não sabemos o que significa uma guerra, suspiramos por alguns minutos para que depois possamos voltar aos nossos afazeres. Enquanto que não nos é tirado o nosso prato da frente ou da mesa e não nos acerta o fogo também, não sentimos tanto o que quer dizer a guerra e o que significa a guerra. Mas quando este bater à porta também, asseguro-vos de que a pobreza, a doença, a miséria, tanto quanto as outras desvantagens da guerra, chegarão às nossas casas também. E aí, meus queridos amigos, não apenas sentiremos de maneira diferente, mas pensaremos diferente. E o inteiro paradigma a respeito da vida irá mudar. Todas as coisas que nós fazíamos antes irão parar de se fazer. A comida que nós colocávamos sem medida nos nossos pratos e que depois atirávamos fora vai ser eliminada. A guerra, meus queridos amigos, tem a tendência de mudar o paradigma a respeito do mundo e da vida. E os valores que nós considerávamos valores se tornarão em não valores. Esses não valores, aqueles que nós desesperávamos como a pobreza, as dificuldades, o sofrimento, as lágrimas daqueles que estavam ao nosso redor e que não nos tocavam porque vivíamos em outra dimensão da vida, desta vez, estes não valores se tornarão princípios de vida para nós. Meus queridos amigos, na qualidade de amigos de Jesus Cristo, me preocupo também entre a dor dos amigos muçulmanos e a dor dos amigos judeus, ou ao contrário, entre a dor experimentada pelos nossos irmãos judeus e os nossos amigos muçulmanos. Estas semanas fiquei desiludido com um grande orador judeu, um moderador, apresentador, um jornalista excepcional, Ben Shapiro, um homem que teve uma posição muito consistente a respeito da globalização, a pandemia, a picada obrigatória, os direitos para a liberdade e etc. Numa entrevista recente, o Sr. Ben Shapiro respondia a algumas perguntas. Eu penso que foram bastante desconfortáveis, algures inconvenientes, umas perguntas ao vivo sobre a situação do Oriente Médio. Um judeu declarado, com umas origens super saudáveis, família de qualidade,
O apresentador perguntou: Senhor Ben Shapiro, você acredita que Jesus é filho de Deus? A qual ele respondeu: Não, não acredito que Jesus é filho de Deus. O apresentador continua: Acreditas que Jesus foi crucificado pelos pecados do mundo? Ben Shapiro responde: Não, não acredito que Jesus morreu pelos pecados do mundo. Ele morreu porque ele foi um homem que instigou a revolta contra os romanos. Meus queridos amigos, confesso que por causa da admiração que eu tinha por este senhor, no modo constante no decorrer da crise planetária, neste processo de instauração da nova ordem mundial, fiquei muito desiludido quando ouvi estas declarações. Não julgo, nem condeno. É um ponto de vista deste senhor, mas quebrou a minha alma porque Ben Shapiro não está apaixonado, não ama o mesmo Salvador que eu amo, o Senhor Jesus Cristo. Podemos continuar a ser amigos? Claro que sim. Podemos orar uns pelos outros? Claro que sim. Mas sei que a declaração e a implicação de tais declarações é infinita. Amigos, nós temos a tendência de nos associarmos uns com os outros, ignorando as diferenças religiosas, pretendendo que estas podem ser ignoradas para conseguirmos produzir amizades e até sociedades multiculturais, nas quais a paz do mundo se pode sentir em casa. Mas este exemplo mostra e revela quão frágil a relação que nós criamos com aqueles que pensam diferente e que no final se destruirá, se derramará que nem uma corda de areia. A amizade judeu-cristã progrediu, se quiserem dizer assim, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente nas terras da América do Norte. Depois daquele holocausto, os judeus que foram recebidos pela América progrediram e produziram uma simbiose judeu-cristã que se tornou um modelo de vida para os Estados ocidentais e não só. A pergunta é: qual foi o preço? Os cristãos protestantes fizeram tantos passos reconciliatórios para a sociedade judaica até ousaram passar pelo tapete vermelho do compromisso, esquecendo de Jesus Cristo. O cristianismo não produziu apenas a proteção para os nossos amigos judeus, mas foram tão longe que colocaram até Jesus Cristo na sombra, a favor desta amizade e bem-estar social. Os cristãos conhecem muito bem o que o nome de Jesus Cristo ou o nome do Senhor Jesus Cristo é um fator de desconforto que perturba muito nas relações intersociais, interculturais. E aí preferimos colocar o nosso Salvador na sombra, falar cada vez menos sobre Jesus Cristo, só para não perturbar ninguém, para não tirar o sorriso amável da cara dos nossos amigos que nos aceitam só com a condição de renunciar à propagação da ideia sobre Jesus Cristo. Estes dias tive algumas surpresas, sem contar com aquela sobre o qual falamos anteriormente do Sr. Shapiro. Consegui ver uma relação muito mais emocional do que racional quando as sociedades cristãs ocidentais tomaram posições defendendo o povo de Israel ou, respectivamente, para defender a sociedade islâmica sequestrada na própria casa. Meus queridos amigos, eu acredito que a sociedade se divide não baseando-se racionalmente, mas baseando-se emocionalmente. Se nós olharmos com atenção na história do Islão, ao comportamento dos muçulmanos, que por sua vez foram recebidos excepcionalmente pela Europa moderna e o Canadá, podemos observar a generosidade dos cristãos europeus ao receber os nossos amigos muçulmanos. Assim como o povo americano recebeu e protegeu os nossos amigos judeus, também assim a Europa e o Canadá receberam, protegeram, sustentaram os amigos muçulmanos que vieram do Médio Oriente como imigrantes. A Europa e o Canadá foram tão longe que renunciaram até a Jesus Cristo só para ter paz, assim como a América protestante fez. Se afastaram de elevar a Jesus na frente destes amigos novos que foram recebidos na nossa casa, por medo para não perturbar aos amigos muçulmanos e não provocá-los. A Europa ofereceu a liberdade de expressão para a sociedade muçulmana de tal modo em que os direitos dos cristãos de expressão livre foram restritos.
Eu estou convencido de que, por causa dos amigos imigrantes, a Europa obstruiu a liberdade de expressão dos cristãos tradicionais, ou os cristãos que acreditam nas Escrituras, de expressar ou compartilhar as tradições e comportamentos cristãos. Nós, europeus, esquecemos de que estamos na nossa casa e que é nosso dever explicar para as nossas visitas quais são os nossos hábitos. Nós deixamos as nossas visitas imigrantes pisar nas nossas terras como cidadãos europeus, pouco a pouco eliminando da paisagem da própria casa a nossa religião, os nossos hábitos e até a nossa própria liberdade. Um senhor parlamentário que saiu na mídia e mostrou um livro com uma imagem onde uma jovem palestiniana começa a sua infância com uma forma de educação do tipo extremista e se tornou a herói das crianças palestinianas. Alguns, no passado recente, esta jovem se detona num autocarro sequestrado por pessoas terroristas, deixando atrás muitas crianças mortas e muitos feridos. Esta jovem palestiniana é apresentada como uma herói para estas crianças árabes educadas em escolas islâmicas do Oriente, sem que aqueles que trabalham honestamente na Europa tenham o tempo necessário de colocar a legítima pergunta: quem patrocina na realidade estas ações? Assim que amigos, de novo Jesus Cristo, crucificado entre o ateísta teológico judeu, que considera a Jesus Cristo somente um sem-abrigo sem trabalho, que não teve nada melhor para fazer do que instigar os outros a uma revolta contra os romanos, e do outro lado, crucificado o Salvador pela fraude intelectual do Islão, que apesar de mencionar e reconhecer o nome de Jesus Cristo como profeta, o rejeitam como Filho de Deus. Se ousarmos fazer uma revisão mais profunda e atenta da situação dos cristãos da Europa moderna, somos levados a pensar ou a tirar conclusões de que pelo menos os muçulmanos oferecem um estatuto mais respeitoso para Jesus Cristo do que os nossos amigos judeus. Na cultura islâmica, Jesus é reconhecido, pelo menos como um profeta, enquanto que o Israel de ontem e de hoje considera a Jesus Cristo como um enganador clássico. No Canadá, assisti a uma reportagem que evidenciava a pretensão dos muçulmanos que pediam que a lei Sharia fosse aplicada mandatoriamente no Canadá, tal como no Médio Oriente. Claro que o repórter perguntou a esse indivíduo: como é possível viver num país ocidental que te oferece tantas oportunidades como é o Canadá, que vos recebeu de braços abertos e ao mesmo tempo ignorar e desprezar as leis deste país? O amigo muçulmano respondeu felizmente ou infelizmente, levem como quiserem, alguma coisa do género: nós somos mais do que vocês e mais cedo ou mais tarde nós vamos fazer as leis no Canadá. Alô, meus queridos amigos, isto se pode ouvir também para a Europa. Entre nós, existem coisas boas e coisas menos boas. O Ocidente que alterou a fé cristã pode ser justamente acusado de apostasia, de renúncia à fé, de tudo. Mas, mesmo assim, o espírito de amabilidade, simpatia, o espírito de amizade e espírito hospitaleiro de receber os amigos muçulmanos não faltou a esta sociedade. Podemos ser acusados de tudo, menos do fato de que nós recebemos em casa e oferecemos na Europa apartamentos grátis, carros grátis, um bônus do desemprego mais consistente do que o salário daqueles que trabalham todos os dias e que têm um lugar de trabalho. Meus queridos amigos, estas são realidades. Nós criamos este monstro do ateísmo judeu e da violência islâmica. A América alimentou a geração de vítimas do Holocausto, enquanto que a Europa alimentou e desenvolveu a célula islâmica. Uma Europa que se afastou tanto dos valores cristãos em que o nosso próprio continente europeu tem vergonha de se identificar como o cristianismo dos seus pais. Como de fato a América é o único país do mundo que permite nas escolas públicas a educação dos próprios jovens ou as gerações novas de jovens numa maneira antagónica de odiar a própria pátria, o próprio país, a própria nação. Não existem explicações racionais, não tem justificações para tal fenómeno.
mas só vejo e sinto a confusão, ou se quiserem dizer assim, uma embriaguez das mentes sem pontos de referência. Nós alimentamos a nostalgia e o respeito para com o povo judeu por causa do nosso passado comum. Mas nós esquecemos ou intencionalmente passamos de vista declarações claras do Senhor Jesus do Novo Testamento que marcam o limite da realidade cristã contra a renúncia à fé do povo judeu. O Israel presente como nação já não serve mais a Deus, amigos. Ao Deus do Antigo Testamento, se quiserem, ou até do Novo Testamento, porque é o mesmo, não é? O Israel de hoje pode se esconder, se quiserem, sobre o pretexto de seus antecessores a respeito das origens e a missão, tal como bem conhecem a declaração que eles falavam no diálogo com Jesus. Oh, nós temos como pai Abraão, tu não tens, és desgraçado. As insinuações que os fariseus faziam contra Jesus Cristo circulava a fofoca naqueles tempos de que o Salvador é um filho sem pai e que a sua mãe seria uma mulher sem valores, considerada conforme os estándares da sociedade daquele tempo, que essa fosse a verdade. Jesus Cristo, como resposta, disse: meus queridos amigos, estimados fariseus, saibam que o meu Pai do céu, aquele que vocês não reconhecem, é capaz de tirar destas pedras filhos e filhas de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, não procurariam matar-me agora, tal coisa Abraão não fez. Claro que os fariseus foram chocados do fato de que Jesus Cristo lhes conseguia ler os pensamentos. E aquele grupo de amigos judeus disseram que Jesus estava possuído. Mas quem é que quer matar? Tentaram rejeitar a ideia de que ali entre eles se encontrava um maior do que eles, que lhes conseguia ler os pensamentos, que lhes podia ver e pode ler nos seus corações, pode ver a vida deles como num espelho. Assim que eu acredito, meus amigos, que na hora atual Deus, Jeová, não é mais representante de nenhuma das partes envolvidas neste sangrento conflito. A respeito da negação dos fatos, a respeito da destruição do Hospital de Gaza, onde morreram muitas pessoas, entendi que há à volta de 500, mais muitos feridos. Se atira a culpa um tipo de ping-pong de um lado para o outro, dos amigos árabes, palestinianos, aos nossos amigos judeus. Deus conhece a verdade e esta verdade sairá para a luz um dia. A história do Islão também está cheia de violência, tal como está cheia de violência a história do povo judeu. Mas que não esqueçamos que também a história de Israel não tem falta de eventos similares. Nos lembramos de aquele momento da história em que os filhos de Jacó, depois de terem produzido um massacre contra as nações, leio em Gênesis, que é um livro que faz parte de Torá, ou do Pentateuco de Moisés, que oficialmente também os nossos amigos judeus conhecem, capítulo 34, versículo 30. Disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre estas nações. Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre estas nações, entre os cananeus e perizeus, tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão e serei destruído e eu e a minha casa. Então, amigos, depois de terem criado um massacre do tipo Gaza, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, fizeram com que Jacó realizasse que a violência que foi gerada pelos seus filhos tornaram a Jacó como patriarca, cheirar mal entre ou no meio daquelas nações. Amigos, como pessoas com temor a Deus, penso que é necessário abordar esta situação com um certo sentido de responsabilidade, na qual possamos reconhecer que o instinto humano levou como uma onda os judeus e os muçulmanos, os católicos e os protestantes, e a mim, a ti e a nós todos. Quando o pecado prevalece sobre nós, assim como foi levado Caim,
Aquilo que resulta é o crime e a violência. Não importa mais de que família fazemos parte, se somos parte do povo de Israel ou da parte do Islão. Enquanto que o pecado espreita as portas para prevalecer sobre nós, já não tem relevância de que religião fazemos parte nós. Nós criamos um monstro. O relato bíblico é testemunha. Gênesis 4, versos 6 e 7. Deus, nosso Pai Celeste, nos fala. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Agora, nesta eterna discussão entre os nossos amigos de Gaza, os palestinianos, e os nossos amigos judeus, existe este pecado que espreita e a um e ao outro. Se bem fizeres, serás bem recebido. Se fizeres o mal, o pecado espreitará à porta, ou seja, serás tratado com a mesma maldade. Esta é a lei de ouro que a Escritura apresenta. Meus queridos amigos, eu penso que as valências de declarações são tão realistas e batem à porta de cada mente. Chega até à nossa casa esta declaração. Por que te iraste? Conseguem observar tanto os judeus quanto os muçulmanos neste grande conflito e os cristãos se iraram e descaiu o seu semblante. E o Senhor Jesus Cristo do alto céu nos pergunta: o que estás a fazer? Se fizeres o bem, serás bem recebido, mas se não, o mal espreita, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. É um mandamento que nosso Senhor Jesus nos apresenta para dominar o pecado. Caim não era nem judeu, nem muçulmano, nem cristão. Caim era uma pessoa que foi antes dos judeus, antes dos muçulmanos, antes dos cristãos. Caim é a primeira pessoa procriada. É Deus. E Deus nos dá um relatório sobre ele que é bastante embaraçoso, não é? Disse-lhe a Deus que o pecado não domine sobre ti. E quando o pecado começou a dominar sobre Caim, Caim se tornou uma pessoa violenta e matou seu irmão, que não era nem judeu, nem muçulmano, não era nem cristão, nem budista, nem ateu, era seu irmão de sangue. Caim participou aos mesmos cultos de oração. Adorava junto com seu pai Adão e Eva nos mesmos momentos, no mesmo dia, tinha o mesmo estilo de vida, comia a mesma comida que os outros. Praticamente não existe nenhuma justificação. Quem, qual, como se tornou de uma vez explosivo, violento e mata seu irmão. Na história, amigos, o espírito de Caim conseguiu ser observado em todas as partes que agora se encontram em conflito. O espírito de Caim que domina o mundo, tanto o mundo árabe quanto o mundo de Israel, o mundo cristão, o mundo muçulmano, as nações fervem. O espírito de Caim, aquele que desenvolveu o monstro. Nós criamos o monstro porque não conseguimos dominar o pecado. Houveram tempos em que os judeus mataram os descendentes de Ismael. Houveram tempos em que o Islão mataram os judeus. Houveram tempos em que os cristãos foram mortos pelos muçulmanos. E foram tempos em que os muçulmanos foram mortos pelos cristãos. Houveram momentos em que os cristãos foram mortos pelos judeus, especialmente no século I, quando uma boa parte deles que infelizmente negaram a Cristo se tornariam os Judas ingratos não pagos dos romanos para vender os cristãos onde oram. Este cenário nos é conhecido. Se lembram do tempo comunista, em que os nossos irmãos daqueles tempos se denunciavam às autoridades sobre os lugares onde se encontrava o povo de Deus. Foram momentos na história em que o catolicismo, com sabor a nazismo, mataram os judeus, assim que ninguém se pode desculpar. Todos somos culpados, meus queridos amigos, de uma maneira ou de outra. Nós criamos o monstro. Nós somos responsáveis pelo caos deste mundo. A reconciliação pode ser feita somente aos pés de Cristo.
Assim que hoje clareamos um aspecto bastante importante. Enquanto nós permitirmos aos ressentimentos, à raiva, às frustrações, vamos evidenciar o espírito ou a natureza de Caim do nosso ser terrestre, irmãos, amigos, não importa o que somos, com quem somos, com judeus, com cristãos, muçulmanos, não importa mais o que lemos, o que cantamos, onde oramos ou quanto oramos. Nós criamos o monstro que enfrentamos hoje. Por quê? Porque não dominamos o pecado em nós, mas ao contrário, o pecado tomou conta do nosso ser, conduzindo as nossas mentes, em primeiro lugar, para a violência, crime e depois o final fatal que nós mesmos produzimos. O pecado começa a dominar nossa mente através do fato de que domina as nossas emoções. No momento em que a inteligência racional é catapultada pelas emoções, pelos ressentimentos, pelas frustrações, nós podemos dizer que somos vítimas do pecado. O pecado nos domina e Deus não consegue mais controlar o nosso ser humano. Depois acordamos no meio de uma guerra que não conseguimos controlar nem nós, nem os nossos amigos, nem os nossos filhos e talvez nem as gerações que vêm depois de nós. Nós criamos o monstro. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 e 3, nos fala bastante claro: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, ou seja, a noite do mundo. Nos momentos em que a humanidade é completamente envenenada de ira e fúria, naquele momento Jesus Cristo escolhe voltar, colocar o mundo face a face com a realidade celestial, pois que quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Assim que, meus queridos amigos, parece que não existe solução ou saída desta situação criada com o conhecimento. Os culpados do passado e do presente claramente que estarão no julgamento. Eu, tu, todos nós, amigos, penso que somos pessoas de qualidade em todas as culturas, em todas as nações, em todas as religiões. Existem pessoas que foram escolhidas por Deus para os tornar filhos e filhas de Deus. Para apoiar esta ideia, gostaria de ler um livro que transformou as vidas a muitos prisioneiros das prisões de máxima segurança da Roménia. Este livro circulou muito mais nas prisões, digo eu, do que na sociedade civil. O livro se chama O Desejo de Todas as Nações. O livro que eu recomendo com muito carinho a todos aqueles que desejam entender algo mais sobre a qualidade de vida do Senhor Jesus Cristo. Na página 638 nos fala o parágrafo 2. Há entre os gentios pessoas que servem a Deus ignorantemente ou sem saber, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos, diz a palavra de Deus, não digo eu, todavia não perecerão, conquanto ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram a sua voz falar-lhes por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. Que lindo! Não acredito em zonas cinzentas, nem em verdades relativas, amigos. Acredito numa realidade objetiva da Palavra de Deus, da Escritura. Acredito numa verdade universal, mas também única. Acredito que aqueles que querem fazer parte daquela remanescente de pessoas que vão escapar no final, nos últimos momentos deste mundo da sociedade humana, vão ter que tomar em consideração o caráter de cordeiro não violento que Jesus demonstrou no seu comportamento desde o nascimento até a morte. Esta é a nossa única opção religiosa. Neste tempo de guerra, de ódio, de preocupação, mas, queridos amigos, nós só temos uma única solução: escolher entre o cordeiro não violento de Deus ou entre o comportamento de monstro, de bestas, que são mais, e que demonstram o caráter
de Caim, que domina o nosso mundo. Repito, aqueles que levantam a espada, dela morrerão. Este é um princípio repetido não por mim, mas por Jesus Cristo. Quão distante é esta declaração feita pelo Salvador a respeito daqueles que tomam parte das lutas, mais ou menos violentas do ponto de vista verbal, físico e etc., para que depois pare de existir, conforme o princípio de Jesus Cristo. Aqueles que levantam a espada, da espada morrerão. Mas aqueles de coração puro, falava o Salvador, irão ver a Deus. Meus queridos amigos, devem saber que nas Escrituras há muitos tipos de bestas, mas um só, Cordeiro, nomeadamente o Cordeiro de Deus, tira os pecados do mundo. Deus não enviou neste mundo uma besta para nos tirar os pecados, mas enviou seu único Filho, Senhor Jesus Cristo, um Cordeiro não violento, não agressivo. Ele que abriu as suas mãos à frente dos romanos e diante dos judeus, diante das zombarias e diante do ódio de um mundo que pareciam unidos no espírito de Caim. Ali na cruz, o Salvador, a verdadeira religião, foi crucificada pelo espírito de Caim, que através do pecado dominava a inteira humanidade. Assim como o Pai Celeste enviou o seu Filho para morrer por nós e para nos mostrar o que quer dizer um caminho da religião do tipo Cordeiro de Deus, também assim o Senhor Jesus Cristo, por sua vez, nos manda a nós como ovelhas entre lobos. Certamente de que se lembram do texto de Mateus, onde nos diz que vos envio como ovelhas entre lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O Senhor Jesus nos diz que podemos ser não apenas conquistadores dos corações das pessoas se nós nos comportarmos como Ele, como o Cordeiro de Deus, mas Ele nos diz que podemos ser também felizes e que as ovelhas no meio dos lobos vão conseguir mudar a dinâmica da sociedade na qual vivemos. A maioria das pessoas não acredita que a violência pode ser apagada com bondade e amor. No meio deste mundo que é guiado ou orientado com princípios bastante diferentes dos princípios das Escrituras, as pessoas não acreditam que o fogo pode ser apagado com água. As pessoas não acreditam que uma tempestade de palavras feias pode ser apagada com uma resposta de bondade, um caráter humilde ou com silêncio e com o espírito de oração. Sim, estamos numa guerra. E se estamos em guerra, reconheço que não é apenas uma guerra entre corpos e entre mentes, mas é uma guerra da mente, só que a guerra daqueles que temem a Deus é com eles mesmos, não com outros. A guerra que nós, como aqueles que esperamos a vinda de Jesus, levamos não é uma guerra contra nossos irmãos da igreja, da sociedade em que vivemos. Não é uma guerra contra os nossos irmãos judeus ou contra os nossos irmãos muçulmanos. Nós estamos em guerra com nós mesmos, contra a nossa vaidade, contra a miséria do nosso caráter, com o nosso eu pessoal, com a besta que está dentro de nós. Esta é a guerra que nós podemos lutar. E desta maneira, se nós conquistarmos ou se nós ganharmos esta guerra com a besta que está dentro de nós e deixamos que o Cordeiro de Deus prevaleça, que Ele vença esta vitória, então conquistaremos muitos corações de pessoas. Com o resto, não devemos nos apressar para julgar ninguém, meus queridos. Aqui está a paciência dos santos que guardam ignorantemente, devido à natureza de Cristo em nós, guardam ignorantemente as leis de Deus, sem se achar pessoas grandiosas ou sem pretender alguns méritos. Eles nem sequer sabem que guardam as leis de Deus, mas eles também têm a fé que teve Jesus Cristo. Mohamed não pode salvar ninguém. Ele mesmo foi vítima do pecado. Leva atrás dele, coitado Mohamed, um relatório bastante carregado de ações de imoralidade e violência. Não sou eu que digo isto, mas dizem os relatórios oficiais islâmicos, que dizem muito sobre o tipo de caráter que teve este andamento deste movimento islâmico. O Moisés, dos judeus, e também o nosso, dos cristãos, também perdeu a sua palavra antes de entrar na terra de Canaã e morreu antes de ser ressuscitado depois de um devido tempo. Então, nem Moisés pode salvar as pessoas.
Assim como nem Moisés pode salvar pessoas, nem Mohamed pode salvar pessoas, o único que pode salvar é aquele que de longe foi um exemplo de moralidade para a sociedade do mundo que vivemos, o Senhor Jesus Cristo. Quem pode provar que ele tem pecado? Colocou uma pergunta no passado: se tenho pecado, quero ver quem pode provar. O Salvador Jesus Cristo é reconhecido na história como sendo o único que é a pessoa perfeita, absoluta, imaculada, que ninguém pode provar que teve alguma vez algum pecado. Sabem, no mesmo livro, Desejos de Todas as Nações, sobre o qual falávamos antes, nos é oferecido um relatório muito interessante. Todo o desprezo e toda a amargura que Cristo encontrava dia após dia, não conseguiram roubar-lhe o autocontrole. Quando zombavam dele, ele não respondia com zombaria. Ele nunca foi além dos limites da decência. Página 167, versão em inglês, parágrafo 3. Aquele que recebe a Cristo pela fé viva, mantém viva a comunhão com Deus, tal como Jesus Cristo teve. Ele leva consigo a atmosfera do céu, que é a graça de Deus, tesouro que o mundo não pode comprar. Na compilação Heaven, página 170, parágrafo 4. A pena inspirada nos diz em Testemunhos, volume 4, o homem mais forte é aquele que, embora sensível aos maus tratos, ainda refreia a paixão e perdoa os inimigos. Ou seja, vai controlar as suas emoções e vai perdoar os seus inimigos. Tais homens são verdadeiros heróis. Meus queridos amigos, os heróis não são aqueles que têm pressa em tirar a vida das pessoas. Os heróis são aqueles que têm pressa mais em dar a própria vida para salvar a outros do que tirar vidas. Nós, no nosso mundo, conforme os nossos estatutos convencionais, chamamos de heróis àqueles que mataram mais pessoas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o caráter de Jesus Cristo, mostra e aponta para o heroísmo daqueles que, ao invés de matar outros, preferiram dar a própria vida por outros. Lembrei-me agora de uma parte da história. Movimento de resistência conduzido pelo Sr. Tito, o exército alemão captura um grupo de indivíduos defensores do próprio país da antiga Iugoslávia e os condena à morte para atirar neles em frente ao muro para serem executados. E entre o grupo dos executores havia um jovem chamado Sargento Schultz. Apesar de fazer parte do exército alemão, ele levava consigo na sua mochila uma Bíblia de grande valor, escrita por Lutero em alemão. O sargento Schultz foi educado em casa que matar pessoas, especialmente aqueles que não se podem defender, é um crime que Deus tem desgosto. E no momento em que o sargento informa o capitão de que não quer atirar nos sérvios, o sargento Schultz é visto com outros olhos por aqueles que o respeitavam até então. É colocado sob custódia, preso, e lhe ofereceram alguns minutos nos quais lhes colocaram na frente duas soluções, duas opções. A primeira era ser martirizado, ser morto junto com eles, com os sérvios, ou que ele matasse os sérvios. Depois de algum tempo com Deus em oração, o sargento Schultz aceitou ir no meio dos sérvios, sem arma, sem a sua farda, com os respectivos símbolos, e disse: se eu tenho que escolher, senhor capitão, entre matar estas pessoas que eu nem conheço e que de fato eles só estão a defender o seu país, hoje eu escolhi morrer junto com eles. O sargento Schultz foi colocado nas fileiras dos sérvios que iriam ser mortos. E assim escolheu morrer junto dos inimigos da sua nação. Os sérvios olhavam para o sargento Schultz, não entendiam muito ou talvez nem conheciam alemão, mas conseguiam ver e entender que um homem que era inimigo deles quis morrer com eles. Não entendiam porquê. Os sérvios eram cristãos ortodoxos, os alemãos eram cristãos católicos ou alguns deles protestantes. A minha pergunta é:
Foi uma lição não apenas para o comandante alemão e os outros colegas ou camaradas de Schulz, mas foi também uma lição para os partidários de Tito. Qual foi a mensagem que o sargento Schulz lhes transmitiu naqueles momentos de guerra? Ele aplicou, ele viveu aquilo que Jesus o ensinou a fazer em tempos de guerra. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A mesma pena inspirada diz: aquele que em face de maus tratos ou de crueldade deixa de manter espírito calmo e confiante, rouba a Deus de seu direito de nele revelar sua própria perfeição de caráter. Eis que o sargento Schulz conseguiu esta performance de manter um espírito calmo e confiante e não poupou a Deus desse direito, dessa oportunidade de que o próprio Deus se possa revelar no caráter do sargento Schulz. A maior evidência de nobreza, meus queridos amigos, em um cristão é o autocontrole. Eu, sinceramente, acredito que aqueles que vão ser apreciados por Cristo no julgamento, talvez eles não conheciam tanta teologia, mas eles cultivaram os princípios de Jesus Cristo. Amigos, acredito numa verdade única. Esta é a verdade que entre Jesus Cristo e todos os outros heróis da civilização humana não existe nenhum termo de comparação. Somos nós, amigos, quem criamos o monstro. E agora é tempo de deixar que o monstro que está dentro de nós morra. O eu próprio tem que morrer. E digo para passar alguns momentos de ouro aos pés de Jesus Cristo, para poder apreciar a beleza de seu caráter. Em breve ele voltará. Aqueles que lhes pertencem serão um tesouro de grande preço naquele dia, cristãos, muçulmanos, judeus. Todos os que conheceram a Jesus Cristo como Salvador pessoal não serão desapontados, mas terão a vida eterna. Pitágoras dizia: não vejas no teu inimigo nada além de um amigo perdido. E se não foi Pitágoras que disse, então digo eu. E talvez nós todos vamos dizer isso nesta tarde. Não vejas no teu inimigo nada além de um amigo perdido. Que não vejamos no mundo islâmico nada além de pessoas, amigos que estão perdidos da fé. No livro Patriarcas e Profetas, na página 174, Ismael, o início da geração árabe, a sociedade do deserto, não é? Diz que foi iniciada por Abrão. Os primeiros ensinos de Abrão não foram destituídos de efeito sobre Ismael, mas a influência de suas mulheres teve como resultado estabelecer a idolatria em sua família. Separado do pai e amargurado pela contenda e discórdia de um lar destituído do amor e temor de Deus, Ismael foi compelido a escolher a vida selvagem e pilhante de chefe do deserto, sendo sua mão contra todos e a mão de todos contra ele, diz em Gênesis 16, versículo 12. Em seus últimos dias, arrependeu-se de seus maus caminhos. Ele, Ismael, voltou ao Deus de seu pai. Os descendentes de Ismael se tornaram uma nação forte, a nação árabe, mas também um povo turbulento, gentil, que sempre foi um incômodo e aflição para o povo judeu, os descendentes de Isaac. Meus queridos amigos, eu acredito que Abraão conseguiu observar as consequências dos casamentos entre aqueles que temiam a Deus e aqueles que não temiam a Deus, dos dias de Caim até os seus dias. As consequências do seu próprio casamento com Agar e das alianças matrimoniais de Ismael e de Ló estavam perante ele. Da falta de fé por parte de Abraão e Sara tinha resultado o nascimento de Ismael. Mistura de sementes justa com a ímpia produziu o monstro que vive hoje. Nós criamos o monstro.
E também nós somos aqueles que temos de colocá-lo a descansar. Meus queridos amigos, eu estou muito convencido de que a decisão tomada por Abraão e Sara numa noite, a decisão de ajudar a Deus para produzir uma semente da promessa, trouxe junto consequências imbatíveis com as quais nos confrontamos hoje na sociedade. Ismael, o mundo árabe, os descendentes legítimos de Abraão, são aqueles com quem o mundo de Isaac, descendentes por direito e ação de Abraão e Sara, baseados na promessa, não é, do povo de Israel, enfrentam esta nação. Nós, o mundo cristão, que de um certo modo somos pagãos, voltados para Deus pela graça de Cristo, olhamos sem poder fazer nada para estas duas nações, parentes de sangue. Têm o mesmo Pai, pretendem a ter o mesmo Pai e adoram um Deus diferente. Meus queridos, Jesus Cristo é crucificado ainda hoje. O cristianismo autêntico, a licença de Cristo é hoje crucificada entre a violência de Ismael do mundo árabe e o ateísmo, a impotência de Israel, um país que deixou a Cristo e que infelizmente não representam mais os interesses de Deus na terra. Por isso, Jerusalém disse e repito, não é este o Jerusalém por qual temos que lutar. A nossa Jerusalém vem do céu, a nossa cidadania é ali. Que o nosso bondoso Pai nos ajude, que possamos viver e que possamos tomar a posição de Sargento Schultz, que preferiu morrer, dar a vida por seus inimigos, antes do que tirar a vida dos seus inimigos. Conseguimos ver o conjunto de valores que Jesus instaurou nas Escrituras é totalmente o contrário e o oposto ao conjunto de valores que o mundo antigo e o mundo moderno pratica, crê e vive, sugere e recomenda aos outros.